No nome de Jesus, Senhor, nós viemos diante de Ti hoje, nesse dia, Senhor. Queremos, primeiramente, pedir perdão pelas nossas falhas, nossos pecados. Pedir perdão pela murmuração, pela dificuldade, Senhor. Pedir perdão, Senhor, por aquilo, pelos pensamentos, pelas palavras que foram ditas contra esse trabalho, Senhor. E que Tu possas, Senhor, no nome de Jesus, vir dar direção, dar graça, entendimento. Coloca, Senhor, as palavras na mente de cada um, Senhor, para que haja cura e libertação, Senhor. Para que haja mudança na vida das pessoas. Para que eles possam, Senhor, compreender a Tua palavra. Não é compreender os apóstolos, os pastores, intercessores, não. É para que eles possam compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Para poder, Senhor, ter, Senhor, a certeza daquilo. Que cada um, Senhor, seja como os crentes de Bereia. Quando Paulo pregava, eles iam consultar na Bíblia para ver se estava certo. Se era realmente aquilo que ele estava falando. É verdade. Que cada um, Senhor, possa procurar, Senhor, o melhor caminho. Não é aquilo que nós vamos falar, não é aquilo que está escrito no texto que vai ser válido. É a Tua palavra, é o Teu ensinamento é que vale. Em nome de Por isso, Senhor, quebra toda barreira. Em nome de Jesus, quebra o mal, quebra a barreira, quebra todo o muro, tudo aquilo, Senhor, palavras ditas contrárias a essa obra, Senhor. Porque esse trabalho, Senhor, não é nosso, não é da missionária Marta, não é da pastora Glória, não é de pessoa nenhuma. É verdade, é do Pai. Teu reino, é da Tua palavra. É verdade, Pai. Senhor, vem e toma o Teu primeiro lugar. Toma a posse, toma a vida da apóstola Maria que vai falar, para que ela possa, em nome de Jesus, transmitir a realidade, transmitir aquilo que está no teu coração nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar por mim agora, pedindo a Deus para me entregando, colocando nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer segundo o desejo do coração dele. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu me coloco agora diante de Ti como instrumento nas Tuas mãos. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome, manifesta o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, para isso, Pai, eu venho te suplicar que Tu perdoa os nossos pecados. Nós estamos vendo agora, Senhor, pela falta de toda a documentação que foi preparada, nós estamos percebendo que esse assunto, conforme a Tua palavra, é uma batalha espiritual. E, Senhor, a partir de hoje, tomaremos as devidas precauções para fazer aquilo que Te agrada. Pai, em nome de Jesus, para que seja manifestado o Teu nome, a Tua graça, a Tua misericórdia, eu me coloco diante de Ti como instrumento. Usa-me, Senhor, conforme o Teu querer, a Tua graça, conforme o desejo do Teu coração. Usa para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Eu me anulo, Senhor, eu anulo o meu eu, a minha vontade, o meu querer, os meus desejos, as minhas preocupações, Senhor. Eu cancelo agora os meus anseios de fazer perfeito. Eu cancelo agora diante de Ti, porque perfeito só és Tu, Senhor. Tu fazes o perfeito para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos ver em Gênesis 4, 3 a 7. Nós vamos refletir um pouco sobre a história de Caim. O que nós precisamos entender em relação a Deus é que Deus, quando Ele dá um decreto,
para que esse decreto seja anulado, seja revogado, seja mudado, é necessário o derramamento de sangue. O homem não. O homem, ele assina um decreto hoje, reúne amanhã e muda o decreto. Mas com Deus, as coisas espirituais, foi por isso que Jesus teve que morrer na cruz, para que nós tivéssemos acesso ao perdão de Deus novamente. Porque Deus já tinha decretado: eu não perdoarei esse pecado, aquele e aquele outro. Israel estava numa situação difícil, estava uma guerra, estava cercado e não tinha não tinha comida dentro da cidade, não tinha água. Israel estava cercado pelos inimigos. E Israel decidiu fazer uma coisa: já que nós vamos morrer amanhã, vamos festejar bastante, vamos comer, beber e tudo, e viver a nossa vida, porque amanhã nós vamos morrer. E Deus veio ao profeta e disse: fala para eles que esse pecado deles eu não perdoarei. Então, Deus tinha dado vários decretos, e quando Deus vai revogar um decreto, é necessário o derramamento de sangue. E foi por isso que Jesus, para anular todos os decretos de maldições que Deus já tinha dado, Jesus morreu na cruz. E tudo voltou-se para Jesus, pelo sangue dele. Mas agora Jesus, ele teve uma coisa que ele não revogou de maneira alguma. Foi o fato do homem reconhecer os seus pecados e pedir perdão. Se não houver sem perdão, sem a manifestação do perdão, não há revogação de pecado. Essa é a lei do Novo Testamento. O que passa disso são cogitações. Nós vamos, então, voltar a caminhar na Bíblia. Isso aí é um pensamento só que nós estamos abordando aqui, bíblico. E nós vamos voltar ao nosso estudo e falar sobre Gênesis 4, 7 a 17. Sobre a questão de Caim. Mas tem uns princípios nessa questão de Caim que nós precisamos relevar. O que nós estamos tentando fazer é fazer-nos nos ver diante da palavra de Deus. É só isso. Não estamos aqui quebrando maldição, não estamos fazendo nada. Estamos levando-nos a nos ver diante da palavra de Deus. O que Deus fez, o que Ele está fazendo através da palavra dele para nos alcançar, para limpar as nossas vidas dessas maldições. Lá em Gênesis 4, 3 a 17, tem a história de Caim. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou os melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Porque você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Porque está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Tem um princípio aqui que é muito importante para nós. O domínio do pecado ainda continua nas nossas mãos. Eu peco se eu decidir e quiser.
Se eu quero, se eu decido, eu tenho que decidir de qual lado eu fico. O que Deus estava falando para Caim aqui era dizendo: Caim, você tem o poder de dizer não ao mal, porque eu ainda tenho raízes em você, mesmo que você seja conhecedor do bem e do mal, mesmo que o mal tenha sido enxertado na sua vida, você ainda tem o poder de decisão. Você pode decidir me servir, a ser meu amigo, estar comigo, ser meu companheiro. Você pode decidir pelo seu bem. Isso é um princípio de Deus. Deus, ele não interfere no livre-arbítrio da pessoa. O poder de decisão ainda está conosco. Mesmo nas condições de maldições hereditárias, de erros dos nossos familiares, que nunca foi reportado ao perdão, nunca teve perdão, porque eles não conheciam a Deus, está visitando a minha família, a minha vida, mas Deus, nós temos a autoridade de dizer: não, eu não quero fazer isso. Eu não. Isso foi o que Deus disse para Caim, e é válido até dias de hoje. É um princípio bíblico. E se nós infringimos esse princípio bíblico e decidimos a ficar do outro lado, nós abrimos portas para a maldição. E quando abrimos portas para a maldição, o que é a maldição? É a ausência da bênção de Deus. Então, nós abrindo portas para essa maldição, ela vai se perpetuar no meu DNA, no meu sangue, na minha vida, porque é bíblico. Enquanto não houver o arrependimento, a retratação de alguém para poder reparar esse dano diante de Deus, para ser usado o sangue de Jesus para anular aquele pecado, cancelar o pecado pelo sangue de Jesus, a maldição vai permanecer. Porque os meus pecados, eles só são levados na cruz quando eu me arrependo. As maldições de Deus são cortadas na cruz. A parte de Deus está pronta. Não existe mais maldição da parte de Deus. Jesus, ele comprou tudo com o sangue dele. Mas nós vamos continuar caminhando na Bíblia e vendo alguns outros princípios de Deus. E talvez mais tarde a gente complete esse pensamento. Outro princípio que nós vimos aqui, Deus se preocupar com o estado de espírito de Caim. E foi conversar com ele. Deus não tinha nem porque o homem já tinha pecado, tinha se separado dele. Isso são princípios bíblicos que duram até hoje. O que eu estou tentando mostrar com os princípios bíblicos? Mostrar que quando na hora da hipergraça, Jesus já fez tudo. Quando é para Deus fazer, ele já fez tudo. Mas quando é para eu fazer, Jesus já fez. Isso não é bíblico, esse pensamento não é bíblico. Deus fez a parte dele, porque quem amaldiçoou a terra primeiro e o homem foi Deus. E Jesus na cruz levou essa maldição, mas a trajetória do homem até o dia de hoje, passando pela cruz, isso aí é o homem que tem que se resolver com Deus. Princípio bíblico é esse. É o homem que tem que parar de pecar e se aproximar de Deus. Hoje nós temos o sangue de Jesus. Vemos Deus se preocupar com Caim. Até os dias de hoje nós experimentamos esses cuidados. Deus não tira a sua atenção do homem. É parte da sua vida que está em nós. Gente,
O fôlego que Deus soprou na narina do homem está até o dia de hoje em nós. Nós, no pecado, esse fôlego de vida de Deus, ele é morto, ele é destruído. Então, Deus está sempre preocupado, através dos séculos, a identidade com Deus foi transformada em evolução da ciência, em evolução do homem, tantas outras coisas, para poder anularmos todas as ciências humanistas. Elas vieram exatamente para anular o fôlego de Deus nas nossas vidas, o sopro de Deus. Mas Jesus, na cruz, ele veio para reviver esse sopro de Deus nas nossas vidas. É por isso que Cristo é tão temido na face da terra, porque ele continua dando vida eterna até os dias de hoje. Temido e amaldiçoado também. Deus ainda viu aqui em Caim, ele vê a dor de Caim na rejeição. Porque Deus tinha rejeitado a oferta de Caim. E Caim não soube lidar com a rejeição. Será que nós sabemos lidar com a rejeição? Gente, olha, quando o homem pecou, ele rejeitou a Deus. Então, Deus também teve dificuldade para lidar com essa nova realidade no reino dele. A criação rejeitando o Criador. E Deus, e até os dias de hoje, se nós formos ver essa rejeição de Deus, ele promove juízos muito fortes. Quando ele sente a dor da rejeição, ele promove juízos. E quando ele promove juízos, o homem se afasta dele. Isso desde a criação. E Jesus, na cruz, ele veio trazendo essa rejeição, também esses juízos pela rejeição, ele anulou na cruz. Hoje, Deus mudou assim completamente a relação dele com o homem através de Jesus na cruz. E nós vemos que Deus, nesse princípio de buscar-nos, de ir atrás, de se revelar, ele é o único Deus que faz isso. É um princípio bíblico. Ele vê a nossa dor da rejeição, e por isso que uma das primeiras coisas, quando aceitamos Jesus, nós sentimos essa dor da rejeição, porque até os dias de hoje o homem rejeita esse fôlego de vida que Deus soprou nele. Deus conversa com ele para tentar convencê-lo de evitar o pecado. Deus, em suas atitudes, estabelece o primeiro princípio para evitar as maldições das nossas vidas. São 2 itens. Deus tenta mostrar a Caim: olha, o seu pai pecou. Tudo bem, vocês estão vivendo numa situação difícil, tendo que trabalhar para comer. Mas se você pecar, vai se perpetuar. Então, a primeira coisa que aconteceu com Caim, ele endureceu o coração para Deus. Ele não quis conversa com Deus. E até hoje, este é um princípio que nós praticamos assim à vontade. E a segunda coisa que Caim fez, ele desobedeceu, ele ignorou completamente o apelo de Deus. Ele ignorou e ele fez o que ele quis, ele não se preocupou com Deus. Então Deus diz, e depois, olha só, a gente fica assim, preocupado, às vezes, quando Deus trabalha o nosso caráter, quebrantando o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa altivez, a gente diz assim, mas está doendo demais, não é possível isso, eu não aguento isso.
Mas Deus preveniu Caim. Olha, você vai perpetuar o pecado na sua vida, na sua família. Ele não deu ouvido, ele fez o que teve que fazer. E Deus se aproxima dele para perguntar: o que você fez? Essa pergunta parece até assim uma pergunta boba para Deus, que sabia todas as coisas, que sabe todas as coisas. Mas o que Deus queria de Caim é que ele chegasse e disse: eu fiz isso, isso, isso e isso. Eu errei, me perdoa. Ele está dando mais uma chance para Caim. Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. E aí, Deus começa, como Caim endureceu, o próprio solo, ele começa a proferir juízos novamente sobre a ação de Caim. E o juízo que Deus fala sobre a ação de Caim, a resposta de Caim aqui foi uma resposta assim mal educada, uma resposta grosseira, uma resposta sem princípios. Ele diz: por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Foi uma resposta completamente do soberbo, do altivo, do independente de Deus. Uma resposta de ira, uma resposta de raiva, sem nenhum apego ao bem de Deus. E Deus olhou para ele e viu que, pela resposta dele, que tudo o que ele tinha tentado fazer foi inútil. Então, Deus profere mais algumas juízos sobre Caim. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. Olha, gente, Caim vivia do solo da terra, ele cultivava a terra. Ele comia porque ele plantava e colhia. E Deus agora estava dizendo para ele que a terra que ele comia dela não ia mais dar comida para ele. Então, olha só para ver a terrível enrolada que Caim se meteu. A própria terra que ele plantava, colhia, que ele se alimentava dela, ele estava proibido de cultivar agora, porque a terra não ia produzir para ele. Então, Deus declara para ele, Deus faz algumas declarações. É que o sangue do irmão dele estava clamando. Isso quer dizer, irmãos, eu fiz uma pergunta aqui, o sangue de Jesus na cruz cancela o clamor das vidas que aconteceram na história de uma família ou na família de alguém, sem que haja o arrependimento? Isso é uma pergunta que eu faço para todos aqueles que lerem, podem comentar, podem falar. Eu não me preocupo de maneira alguma, vai ser muito bom para saber. Eu vou repetir a pergunta. O sangue de Jesus na cruz cancela o clamor do sangue das vítimas que aconteceram, das vítimas inocentes que aconteceram na história das famílias de alguém ou na história da família de alguém? Ou é necessário que haja um arrependimento para que há o perdão, para ser cancelado, para ser anulado esse clamor desse sangue nos dias atuais? Eu estou falando na sua vida, eu estou falando na minha vida, na vida da minha família, na vida da sua família. Mas para isso tem que ficar bem claro que alguém tem que tomar atitude e se pôr na brecha e para quebrar essa maldição.
Porque se não tiver ninguém disponível para quebrar essa maldição, por isso que nós vemos aí pessoas de famílias que têm 20, 30 gerações, todos têm o mesmo pecado. Esse problema. Eu sofro disso, a mãe sofria disso, a avó sofria disso, a tataravó sofria. Continua por quê? Porque existem maldições. É só ir fazer pesquisa dentro da família que vai descobrir que a hipergraça não tem nada a ver com o quê? Com a maldição. Com a maldição. Então, esta pergunta fica, o apóstolo João, ele já começou a responder, mas, sinceramente, eu gostaria de te pedir que você examinasse você mesmo, a sua vida, examinasse a vida dos seus familiares, examinasse a Bíblia, fosse na Bíblia, e respondesse para você mesmo. Pode colocar, pode brigar com o YouTube, pode brigar com quem você quiser, não tem problema, tá? O solo não lhe dará boas colheitas. A fonte de sustento, a terra, ela recebeu o sangue de Abel. E Deus diz, a terra abriu a sua boca para beber o sangue. Então, quando a terra bebeu o sangue, a própria terra amaldiçoou Caim, o sangue do inocente. Você não terá um lar, andará sem rumo para a terra, pela terra. Olha, Deus declara aqui para Caim, Deus declara que a terra também amaldiçoa. O homem a forçou transgredir os princípios para os quais ela foi criada. Com o derramamento do sangue de um inocente na terra, e ela teve que consumir esse sangue, Caim, ele quebrou da terra o objetivo pelo qual ela foi criada, que era produzir frutos bons. Ele continuou o processo de Adão. Adão, Deus diz, vai nascer espinhos e moitas espinhosas, e plantas espinhosas. Abrolhos são plantas em que as folhas são espinhos, plantas espinhosas. E agora, para Caim, ele está dizendo, você não conseguirá mais tirar o alimento dela, porque ela própria está te amaldiçoando. Ela vai recolher a sua bênção. Caim disse ao Senhor, meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Irmãos, nós vamos concluir aqui lendo o texto bíblico que diz assim, tu me expulsaste, Caim disse para Deus, Caim disse ao Senhor, meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsastes da terra e da presença e da tua presença, e me transformaste num andarilho sem lar. Olha aqui, continua o mesmo processo de Adão. Adão disse à mulher que tu me deste, e Caim diz, tu me expulsaste da tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que encontrar me matará. Caim já estava com medo da morte, porque ele, através do pai dele, ele teve a herança da morte. Isso é um princípio. E depois Caim recebeu de Deus mais essa sentença. E diz assim, então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Esse sinal a gente não sabe o que é, se foi na testa, se foi na mão, se foi algo espiritual nele, a gente não sabe o que é.
Mas só que Caim, ele teve que mudar de profissão. E diz assim, no último versículo, Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz a Enoque. Então, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque como seu filho. Além dessa cidade, a Bíblia diz que Caim fundou outras cidades. E diz também que os descendentes de Caim foram ferreiros, foram músicos. Então, eles deixaram de caçadores, eles deixaram de mudar, de plantar, de cultivar a terra, de se alimentar da terra, e passaram a se alimentar dos seus talentos. O que mostra esse texto que os descendentes de Caim não tiveram mais o direito de cultivar a terra. Então, nós terminamos aqui, irmãos, deixando esses princípios de Deus. O primeiro princípio que nós queremos deixar é que Deus deixou de se preocupar com o homem até os dias de hoje. Deus deixou de nos questionar, de nos confrontar diante dos nossos pecados. O sangue de Jesus na cruz cancela o clamor das vítimas, do sangue derramado das vítimas inocentes na nossa família. Eu deixo essas perguntas para vocês e que o Senhor verdadeiramente possa nos iluminar, nos guardar. E nós vamos caminhando pela Bíblia e tentando aprender com a Bíblia o que a Bíblia diz. Amém? Vocês podem abrir seus microfones, quem está aí. Amém. Glória a Deus. Foram nós três de novo. Amém? Marta? Oi. Glória? Oi. Abre. Abre. Não, aperta aqui. Amém. Vou tomar posse e orar para que outras pessoas estejam junto. Porque é uma batalha, para chegar aqui, batalha, mas somos mais do que vencedores. Amém. Amém. Marta. Estão me ouvindo? Estamos. Estão? Estamos. Sim. Glória a Deus. Foi um aprendizado muito grande, né? Esse encontro de hoje. E vamos continuar perseverando, né? E vamos continuar orando, porque a obra ela é muito grande. Então, isso aí, esse ensinamento de hoje, ele mexe com as nossas próprias estruturas, né? Porque hoje, né, nós vivemos pela graça do Senhor, porque o Senhor, ele nos deu, assim, nos concede muitos dons, né? Para a gente estar trabalhando, ele nos garante a sobrevivência, né? Pela sua graça e pela sua misericórdia. Mas aquilo que os nossos antepassados cultivavam, se a gente começar a analisar a nossa vida, a gente também não cultiva mais, né? Isso aí eu vou mais além, a começar dos princípios, né? Os nossos próprios princípios, as coisas boas, né, que Deus deu, que eram cultivadas antigamente, hoje em dia a humanidade não cultiva. Então, isso aí foi uma perda muito grande, né? Então, isso aí é uma reflexão que vai, assim, no âmbito assim, geral mesmo, né? Tem uma amplitude muito grande. E se a gente for... Por isso que leva a analisar, você vê, analisou ali só Adão e Caim, né? Uma relação de uma descendência, a gente começa a analisar a nossa casa, e se a gente for levar para a extensão do mundo, é muita coisa. É uma visão muito ampla, muito extensa.
E isso nos ajuda a traçar estratégias, né, para as próximas gerações também, para que elas não venham, né, viver assim, no cego, né, como já viveram, como a gente agora, né, está vivendo, buscando entendimento do Senhor dentro da palavra, constante entendimento, e que isso é um aprendizado que a gente tem que passar para a nossa geração, porque só Jesus é capaz, só Deus é capaz, né? Então, assim, vamos orar para Deus está quebrando todos esses impedimentos, porque muitas vidas serão alcançadas. E eu agradeço muito, porque está sendo feita assim numa leitura muito simplificada, e assim, que é mesmo para alcançar as pessoas, alcançar os pequenos mesmo, e para nós olharmos mesmo dentro de nós e procurarmos o que o Senhor quer de nós, o que Ele ainda tem para nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade e vamos estar descendo, vamos estar orando, intercedendo, porque o Senhor com certeza está nessa obra. Amém. 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 Vamos encerrar. Vamos. Ora, apóstolo. Senhor, nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos Em nome de Jesus. por esse momento. Tu estás, Senhor, firme, estar sempre diante da tua palavra. Em nome de E Jesus. que o amor, Senhor, e a bondade possa ser derramado sobre a vida de cada um. Senhor, abre o entendimento, abre os ouvidos, abre, Senhor, a vida de cada um, para que possa compreender, Senhor, não aquilo que nós falamos, mas o que a tua palavra diz. E abençoa a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu só quero deixar registrado aqui, para quem ouvir esse áudio até o final, é que eu preparei as transparências, preparei o material, preparei tudo com todo o carinho. Simplesmente desapareceu do meu computador. Então, eu louvo a Deus por isso. A nossa oportunidade de falar ainda esse pouquinho que falamos é porque eu tinha preparado o material em Word e lançado no meu e-mail. Então, do meu e-mail, eu consegui salvar e falar aqui agora as ideias principais que Deus tinha falado comigo. Irmãos, é Jesus na nossa causa. Quando se fala de maldições, tem muitas correntes para cair. Então, deixa Jesus trabalhar na sua vida para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Oh, glória. A gente, agora para conversa, eu vou parar a gravação.